Como que você melhora a sua precificação? A primeira dica que eu dou para você começar a precificar direito é: entenda quais são os seus produtos. Tá, eu sou a Giovana, eu quero vender cestas de café da manhã e caixas de doce. Se me pedirem evento, se me pedirem bolo, se me pedirem torta, se me pedirem para fazer um pãozinho por encomenda, eu decido se eu faço ou não. Mas isso não vai entrar no coração da minha empresa, tá? Você tem que entender qual é o coração da sua empresa. O coração da minha empresa são as cestas de café da manhã e as caixas de doces para presente, tá? Então, você entendeu o que é isso? Ah, tá, mas tem o bolinho que eu gostei de fazer aquele dia, eu acho que talvez eu vá vender ele. Deixa ele para depois você entende ele. Primeiro você tem que entender o coração. Definiu qual é o coração? Tá, eu trabalho com caixas de café da manhã artesanal. Eu trabalho com caixas de doces artesanais, tá? E aí eu tenho 5 tipos de caixa de café da manhã e 3 tipos de caixa de doce. Uma cesta de café da manhã, ela vai X, Y, Z coisas. A outra cesta de café da manhã, ela vai só X e Y. E a outra cesta, ela vai só Z. Ela vai só pãozinho, por exemplo. Você tem esse geral. Quando você entende o seu catálogo e vê ele de uma forma geral, você consegue analisar produto X, produto Y, produto Z. Eles são geralmente derivações do mesmo produto. Não adianta você vender, fica mais difícil você precificar se você tiver muitos tipos de coisas, muitos tipos de produtos. E se você trabalhar lá com a torta, com o pão, com o bolo, com não sei o que, porque eles não vão ter eles não vão ser coerentes entre eles não vão ter uma unidade. E aí você vai ficar desorientado. Então, tenta, pelo menos no início, ter um coração um pouco menor. Ter um catálogo um pouco menor e um pouco mais fácil para você entender. Aí você vai analisar agora caixa por caixa, presente por presente que você está vendendo ali dentro desse coração da sua empresa. Essa caixa aqui, a caixa Gil, é uma caixa que eu vendo. Ela vai o bolinho, ela vai o cookie, ela vai uma pastinha salgada, ela vai um bolo e tal. Vai essas 4 coisas e mais a caixa, por exemplo. Eu vou lá e vou precificar. Se você tiver uma planilha, pode ser uma planilha. Se você não tiver, vai do jeito que der. Eu vou precificar coisa por coisa. Meu bolo, de ingrediente no meu bolo foi de não sei o que no meu bolo foi, do meu cookie foi isso, me custou isso. Então, no final, minha embalagem custou isso. O frete para trazer essas coisas custou isso. Eu vou colocar lá todos os meus ingredientes. E aí eu vou saber que no fim a minha caixa ficou com o custo de R$50, por exemplo. Você vai lá e vai anotando ingrediente por ingrediente, bolo por bolo, tudo que vai ali dentro você tem que saber quanto que custou de ingrediente para você, tá? Então você já tem o seu custo de mercadoria vendida, que é o seu CMV, tá? E aí você vai fazer uma outra coisa, que é saber quanto que custa a sua mão de obra. Quanto que vale a sua hora vale dinheiro e ela precisa estar ali, seja a sua hora, seja do seu funcionário, se você só tiver 1 ou 2 ou 3. Tá? Então você tem que saber quanto que é um salário que você quer ganhar por mês. Sei lá, coloca lá que o seu salário inicial vai ser R$3.000. E aí você vai dividir isso pela quantidade de horas que você trabalha no seu mês, tá? Então se você trabalha 200 horas por mês, que é mais ou menos, mais ou menos 200 horas por mês, você vai dividir isso e aí, sei lá, você chegou num custo de hora de R$12,50, mais ou menos, que vai dar R$15 por hora, ok? R$15 por hora. Você vai ter que saber dentro daquele produto quanto tempo você levou para fazer aquilo, tanto para fazer cada um dos bolos, dos cookies e das coisas proporcionalmente que está ali. Você vai ter que saber quanto que custa a sua pitada de trabalho, que na verdade não é uma pitada, né? Quase tudo, mas você vai ter que saber quanto que custa isso, tá? Então, se para fazer um bolo eu levei 1 hora de trabalho e para montar aquela caixa eu levei mais meia hora de trabalho, tá? Tô sendo bem simples nessa parte, você vai ter que parar e fazer a conta e analisar, tá? Se você levou 1 hora para fazer o bolo e meia hora para montar a caixa, você levou 1h30. Se a sua hora custa R$15, você vai ter mais R$22,50 só de custo da sua mão de obra, ou seja, do custo do seu salário ali. Então você já vai embutir isso no seu preço também, tá? Então você vai ter o custo da sua mercadoria, mais o custo do seu salário, que é o custo da sua mão de obra,
já colocados ali. Aí depois você vai ter que considerar o quê? Todo o seu custo fixo. Então, se você vende um produto e você está trabalhando na sua casa, você tem um ateliê, você está trabalhando em casa, você tem que contar um custo de aluguel também. Porque se você um dia que tiver que sair dali, se você tiver que alugar um outro lugar maior, tudo isso tem que estar sendo contado no seu preço. Então, por mais que não seja o preço da sua casa total, eu não vou contar aqui o preço do aluguel da minha casa total, eu vou contar uma parte, um lugar, por exemplo, esse ateliê aqui, que eu conseguiria alugar por um mesmo preço fora daqui. Então, eu não vou contar o aluguel da minha casa todo, eu vou contar uma parte dele. Então, por exemplo, eu vou ter que saber quanto custa meu custo fixo geral por mês, de água, de luz, de internet, de aluguel, de imposto, se eu pagar imposto, porque MEI geralmente não paga tanto imposto, né? Mas se eu for uma empresa um pouco maior, tudo isso tem que entrar. E aí, você sabendo quanto você vende por mês, isso vai meio que ser dividido para cada caixa, cada produto, se você dividir uma coisa pela outra, tá? Então, você já colocou ali no seu produto seu custo fixo, a sua mão de obra e o custo dos seus ingredientes, tá? Tudo isso dividindo proporcionalmente, tá? E aí entra uma regrinha de 3, uma matemáticazinha simples que dá para fazer e dá para entender. E além disso, a sua empresa tem que dar lucro. Você tem que investir em marketing, você tem que investir, deixar caixa guardado para desgaste de forno, desgaste de equipamento que você vai ter que repor. Você tem que investir em crescimento para sua empresa, então em estratégias para crescer a sua empresa. Então, tudo isso também é colocado no seu preço. Então, já tem o custo do ingrediente, o custo da sua mão de obra, o custo do seu custo fixo, né, da sua estrutura física. Tem seus custos extras, que são tipo investimento em marketing, tudo que você vai decidir quanto que é. E tem o lucro da sua empresa. Aí é o lucro da empresa, lá no fim é o lucro da empresa, que geralmente é um dinheiro que fica para a empresa, para ser reinvestido no futuro, ou então para você fazer retiradas. Então tudo isso é para vocês entenderem que o salário de vocês, quando você precifica corretamente, quando você entende o que é um preço correto para um produto, você entende que não é tirou o ingrediente, o que sobra é meu lucro. Vocês vão pirar com isso, porque a empresa de vocês vai sempre continuar patinando sem estratégia, sem um direcionamento e sem uma meta, tá? Então, não funciona dessa forma. Você tem que saber o quanto que você está vendendo, por que você está vendendo e aonde você quer chegar com isso.